Vivo direto para Brasília, com ela, Cíntia Lages. Porque a Cíntia vai contar este dia movimentado hoje, que traz a posse de Gonê na PGR. Ela sabe tudo e conta pra gente a partir de agora. Tô contigo, Cíntia. Oi, Ananias. Pois é, uma posse com presença maciça de ministros, os ministros mais importantes do governo Lula estavam lá, começar pelo ministro Fernando Haddad, Flávio Dino, ministro da Justiça e futuro ministro do STF, também por lá o STF, que apoiou a indicação de Gonê, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques também estava por lá. E nas imagens da posse, né, que a gente vê essa movimentação intensa aí, esse é um momento em que os aplausos aconteciam já para o discurso do presidente Lula, e acho importante a gente ressaltar dois pontos. O primeiro ponto, a fala do Gonê, o Paulo Gonê, que tomou posse hoje como novo Procurador-Geral da República. Ele basicamente, Ananias, disse o seguinte, que o Ministério Público Federal vai agir. E quando a gente analisa os últimos anos da PGR, a gente sabe que ao dizer que vai agir, isso já significa muita coisa, porque o Gonê, conhecido como um legalista, e por isso ele era defendido pela classe política e principalmente pelos ministros do STF, mandou esse recado também, dizendo o seguinte, que olha, o Ministério Público Federal vai se pautar pelo que diz a Constituição, que é a missão do Ministério Público Federal. Esse basicamente foi o resumo da fala do Gonê. E ao dizer isso, claro, ele também se contrapõe ao seu antecessor, principalmente ao seu antecessor, no caso, o Augusto Aras, né, que ainda tentou, a gente sabe disso, ser reconduzido ao cargo de chefe da Procuradoria-Geral da República. E outra coisa, eu soube que logo depois da posse, o Gonê já reuniu, Ananias, todos os chefes de procuradorias eleitorais, procuradorias regionais do Ministério Público Federal nos estados, inclusive o procurador-chefe do Piauí participou, Marco Túlio Caminha, ele estava aí no evento e ele participou dessa reunião que tinha sido marcada para logo depois da posse do Gonê, exatamente com essa orientação que ele sugeriu lá no discurso dele, de mostrar trabalho e do Ministério Público Federal recuperar o protagonismo perdido ao longo dos últimos anos, quando a gente via que muitas das ações que, sobretudo, envolviam não só o então presidente Bolsonaro, como integrantes do governo dele, eram deixadas de lado. O Ministério Público Federal deixou de agir em muitas situações e parece que o Gonê quer recuperar esse tempo perdido, inclusive já tem aquelas ações que envolvem diretamente o ex-presidente, com aquela questão da pandemia de Covid-19 e que passam a ser desengavetadas pelo novo Procurador-Geral da República. O presidente Lula, inclusive, disse isso, que ele foi escolhido depois que o presidente ouviu muita gente, não só do próprio MPF, como do Poder Judiciário e também do Poder Legislativo, Ananias. Temos, inclusive, Cíntia, trecho da fala de Gonê. Vamos ver. A harmonia entre os poderes, fundada no respeito devido por cada um deles às altas missões próprias e às dos outros, é pressuposto para o funcionamento proveitoso e resoluto do próprio Estado democrático de direito. A isso o Ministério Público deve ater-se, e é isso o que lhe incumbe propiciar. A defesa constante dos direitos inerentes à dignidade que peculiariza cada ser humano deve ser o nosso norte intransigente. Tá aí, como disse a Cíntia e como nós vimos na própria fala de Gonê, ele coloca as coisas no seu devido lugar. E aí, Cíntia, o presidente Lula também falou. Falou. É surpreendente que ele tenha falado do seguinte ponto de vista. Ele não costuma falar em eventos que não são do Poder Executivo, né? Ele normalmente comparece, mas ele não fala. Porém, Ananias, a gente conhecendo
o presidente Lula e como ele costuma agir, era esperado, porque ele aproveitou esse momento para mandar todos os recados que ele queria. Quando ele subiu para falar, foi até a tribuna, ele já começou dizendo que estava muito emocionado de estar ali. Afinal de contas, a história mostra que era improvável que ele estivesse ali novamente por ter escolhido um novo chefe da PGR. E aí é que ele aproveitou para mandar os recados. Ele fala de uma certa forma do Ministério Público Federal não se pautar por holofotes, citou que manchetes de jornais acabaram influenciando ao longo dos últimos anos, que a política não deve ser demonizada, porque o que vem depois disso é muito ruim, e pediu ao Paulo Gonet que não se curvasse em nome do povo brasileiro e da grandiosidade. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, não pode se submeter a um presidente da Câmara, não pode se submeter ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode se submeter à manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. Tá aí, Cíntia. E o ex estava lá, o Aras estava presente. Na primeira fila. Ouvindo isso tudo. Ouvindo tudo. Eu fiz um vídeo, porque assim, nós estávamos no andar de cima. Esse vídeo eu fiz propositadamente. A fala do Lula, a gente tem que tirar a tarja para poder ver direito. E o Aras, aí ouvindo tudo isso, né? Então eu ouvia o Lula, aí esse foi o momento que o Lula disse que nunca ia pedir nada ao Paulo Gonet, aí eu viro a câmera para mostrar o Aras, tá um pouco mais aí embaixo, a gente vai mostrar, porque eu desço a câmera, a posição não era tão boa, olha aí, ele ao lado da Raquel Dodge e do Rodrigo Janot, ouvindo tudo, mas ele não demonstrou, além de um certo constrangimento, e eu digo isso porque eu também publiquei esse vídeo no Twitter e muitos internautas consideraram que ele tinha ficado constrangido, porque tem outros vídeos que eu também fiz em outros momentos em que ele cita, né, cita que a questão dos holofotes, falando aí basicamente para a Lava Jato, o Janot também estava aí nesse evento. E no final, o Janot ainda aplaudiu bastante, se levantou, mas foi embora todo esquisito, sabe? Tem um vídeo em que aparece ele indo embora, não sei se ele foi para a fila dos cumprimentos, mas ele não foi para onde os demais foram. A Dodge e o Janot se dirigiram para fazer os cumprimentos lá, aquele beijamão que tem, e ele não, ele seguiu por outro caminho. Para você localizar bem, o Aras está de terno azul, é o único de terno azul, está destacado ali naquela primeira fila, na imagem que a gente vê aí, está aplaudindo, exatamente a Cíntia pegou a reação. Ficou constrangido ou não ficou, Ari? Claro que ficou, Analisa. Quer dizer, vamos lá. Haja constrangimento. Quando o presidente Lula foi eleito agora, o Augusto Aras ainda fez um movimento, uma tentativa de aproximação com o governo Lula, na tentativa de ser mantido na Procuradoria-Geral da República. Então, tendo em vista esse movimento que ele fez, eu diria que o nome dele é Coragem, o sobrenome é mais Coragem ainda, porque ele era uma massa plástica que se moldou ao rosto do Bolsonaro. Ele se moldou ao rosto do Bolsonaro. Então, assim, é indissociável.
E quando a gente acompanhou alguns movimentos dele, algumas tentativas, o famoso, em bom piauiês, o vai que cola, o barro na parede, para ver se ele tinha alguma chance. Quer dizer, em Brasília todo mundo riu, né? Foi um movimento risível. Mas ele tentou. Então, diante dessa tentativa, qualquer outro teria enfiado a viola no saco. Teria, não tenho chance, dado o meu comportamento no governo anterior. Que foi um comportamento de blindagem mesmo, de proteção do governo. Sim. Não foi só um comportamento leniente, não. Foi de complacência, não. Foi de ajuda ao governo. Resgatou aquela imagem do engavetador, não é? O engavetador-geral da República, que foi um apelido dado ao Geraldo Brindeiro quando era PGR de Fernando Henrique Cardoso, né? Que chegava denúncia contra Tucano, ele engavetava. Então, tendo em vista isso, eu ouso dizer que o Aras é assim... Ele tem, né, uma cara... Sim, Poliana, o que a gente percebe é que com essa fala do presidente Lula, todo esse movimento do Aras foi completamente em vão. Não só por ele não ser escolhido, mas quando teve a oportunidade de falar publicamente, aí diante do novo PGR, o presidente deixou claro, olha, eu não quero você servindo o presidente, como o anterior servia. Eu entendi assim. Instituições têm o seu papel dentro do nosso processo democrático. Não só o Ministério Público, o Judiciário, os demais poderes. Agora, o Ministério Público é feito por indivíduos e as últimas atuações à frente da PGR têm deixado bem claro como esses indivíduos, vez ou outra, acabam, como o Ari disse, se moldando ao chefe do Executivo, ao poder que está no momento. Afinal, essa indicação passa pela chefia do Executivo, né, no Ministério Público, não só a nível nacional, mesmo que a gente tenha uma pré-definição de lista tríplice dentro da categoria dos órgãos ministeriais. Então, a gente só vai saber de fato, eu até comentei isso mais cedo, quem é de fato o Gonê quando começarem a chegar as matérias de fato, a partir do momento em que ele for analisar os processos que estão lá no Supremo Tribunal Federal, envolvendo o 8 de janeiro, envolvendo milícias digitais. Então, acho que, até por conta de histórias recentes, casos recentes, eu acho que é precoce ainda a gente falar se ele vai ser um Janot, se ele vai ser um Aras, se vai ser o Paulo Gonê, se ele vai imprimir um ritmo próprio. Mas a gente espera que, pelo menos, ele não seja, como o Ari disse, um engavetador. Né? Alessio. Denise, pelo menos a gente já começa a perceber. O presidente Lula cumpriu o que disse durante a campanha, né? E até depois também na posse, quando falava que não queria um PGR que fosse ali aliado do governo ou do próprio presidente, que fosse um amigo, ele usou até essa expressão, que fosse um amigo do presidente. Como a gente viu, como o Ari disse, o ex-procurador atuando durante os últimos 4 anos, como aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro. Então, é uma situação que a gente já vê de certa forma, mais positiva do que o governo anterior, porque o presidente deixa claro que ele não quer ter um amigo na PGR, ele quer uma pessoa que realmente investigue, uma pessoa que coloque para ser pautadas as denúncias que cheguem para ele e não que engavete, né? Inclusive, se coloca nessa situação de possível também investigado, né? Já que ele disse que não precisa, na verdade, que ele não quer que o PGR se submeta ao presidente e chama atenção também para os outros poderes, né? Não pode ser subserviente também ao Senado, à Câmara e nenhum outro poder. Então, chama atenção para esses pontos porque é um cumprimento também, de certa forma, de uma promessa feita em campanha que agora é assumida. Osmando. Olha, Nanias, esse discurso do presidente Lula, quando ele faz a descrição do papel que deve ter o Procurador-Geral da República e fala do papel que não deve ter o Procurador-Geral da República no caso dos passados, ele é de uma profunda sinceridade, de uma coragem muito grande e de uma capacidade de posicionamento político como poucos no Brasil tiveram até hoje. A gente ouvindo o discurso dele, a gente identifica ali, quando fala das manchetes de jornais ou de televisão, a gente prontamente identifica o Janot na atuação que teve em relação à Lava Jato, na condução do processo de destruição política do ex-presidente Lula e na sua condução à prisão por 580 dias
preso sem julgamento formal, sem nenhuma culpa formada. Quando a gente identifica, evidentemente está mais recente, é muito mais fácil identificar o Aras com o governo passado, com o presidente passado, Jair Bolsonaro, servindo de passaporte para as ações do governo Bolsonaro e tomando atitudes contrárias ao interesse público, como se viu muito claramente durante a pandemia do Covid-19. E a gente não pode excluir desse processo todo a terceiro personagem, que foi a Dodge, que também atuou no meio do campo entre o Janot e o Aras e tomou atitudes também levadas pela mídia ou atitudes que não eram coerentes com o interesse público. Então, o presidente revela essa disposição de ter um relacionamento independente em relação à Procuradoria-Geral da República, ratifica aquilo que prometeu na campanha, de que não queria ninguém que fosse amigo dele, que atendesse aos seus interesses, mas que atendesse ao papel fundamental do Ministério Público, que é, sobretudo, do vigilante da cidadão, do vigilante da população brasileira, contra os desmandos, aí sim, dos executivos, dos legislativos e de todos aqueles que têm o papel de servir a população. Arremata, Cíntia. Só lembrando, Ananias, que esse alinhamento entre Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República e Presidência da República é um novo desenho que o presidente Lula está traçando para o segundo ano de governo dele em diante, porque ele precisa, de fato, reforçar a presidência da República, ou melhor, reforçar o papel do presidencialismo, de coalizão, já que ele tem no Congresso Nacional muita dificuldade. Inclusive, amanhã, que vai ter essa votação da LDO, que tem aí uma proposta de inserir as emendas, mais de 50 bilhões de reais em emenda, o maior valor da história já inserido, e inclusive com essa novidade de obrigatoriedade de pagamento. Então, o governo o presidente Lula cria aí um novo desenho de fato, tá, de como governar, se fortalecendo institucionalmente com PGR, segundo o presidente Lula, atuando dentro da sua missão de atuar, sem engavetar e apenas, nas palavras que o Lula mencionou, fazendo o que tem que fazer, e o Supremo Tribunal Federal, que apoiou a indicação de Gonê e que é um Supremo mais progressista, inclusive com a chegada do Flávio Dino. Aliás, hoje tinha uma imagem muito interessante aí. Os ministros do governo Lula estavam numa posição um pouco atrás dos ministros do STF. Isso não impediu que Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes conversassem bastante durante essa solenidade, inclusive troca de amabilidade entre eles. Isso ficou muito evidente no dia de hoje. Tá aí, esse é o clima, essa é a expectativa. Vamos agora, como destacou a Poliana, conhecer Gonê à frente da PGR, o seu desempenho. A expectativa é diferente do que era no anterior.